nas escolas, nas ruas, campos, construções. Não é fácil a vida de um carteiro. Trabalha o dia inteiro, anda 30 a 40 quilômetros por dia, com uma mala de 15 a 20 quilos nas costas. E quando chega no final do mês, muitas vezes o salário que recebe não dá nem para pagar o aluguel. Há 20 anos atrás a gente percorria uma média de 20 a 40 quilômetros. Hoje essa distância diminuiu, porém o peso aumentou. A mesma quantidade de pessoas que transportava 10 a 15 quilos, hoje ela tem que transportar 40 a 50 quilos, com a mesma quantidade de pessoas. Então é difícil a vida do carteiro ainda hoje. O ano é 1979. O país vira palco das grandes manifestações dos trabalhadores. Pipocam greves em várias partes do Brasil. O ABC Paulista é o foco do ressurgimento de um novo sindicalismo. Mais de 400 paralisações em todo o país. Diversas categorias da iniciativa privada, até os funcionários públicos, cruzaram os braços em sinal de protesto. A repressão à organização dos trabalhadores dos Correios sempre esteve presente. Vem de muito antes da fundação da FENTECT. O movimento sindical dos companheiros da ECT foi motivo de medo para diversos governos brasileiros, antes, durante e depois da ditadura militar. Incentivados pelos movimentos das outras categorias, os funcionários dos Correios, proibidos de se organizar em grupos para apresentarem suas reivindicações, se rebelam contra o regime militar a que eram submetidos. Cansados da repressão e revoltados com os resultados das 4 missões francesas que iniciaram o processo de reformulação da empresa, os funcionários aos poucos e na clandestinidade se unem e dão início à organização dos funcionários. Em diversos estados surgem as associações estaduais que compõem a UNAC. Com a fachada de entidades recreativas, elas eram as células iniciais dos sindicatos e da construção do caminho que levaria à fundação da FENTECT. As associações começaram para valer mesmo em 1985, que era uma associação mais de caráter recreativo e tudo mais, mas que não tinha nada de recreativo, era para realizar reuniões políticas e organizar reivindicações, fazer assembleias de massa na rua. Em setembro de 85 eu fui convidado pelos companheiros da CETESP, que é a primeira associação de São Paulo, a CETESP, fundada pelos companheiros Pedro Porcino, Alemão, Mihara, Maria Helena. Então eu fui participar com esses companheiros na eleição da associação. Foi nesse ambiente que em 1988 que discutimos o Estatuto do Sindicato, acompanhávamos todas as atividades a nível nacional. O projeto seria, após promulgada a Constituição, a nova Constituição de 88, a gente já está organizado com o nosso Estatuto e criarmos o nosso Sindicato de Trabalhadores aqui na Paraíba. No bloco do nosso movimento, a grande referência histórica tem seu início com a Associação de São Paulo. Eles fizeram o primeiro movimento, foram toda a direção e mais militância, tudo demitido, cerca de 1000. Em março a gente estava fundando uma outra associação, porque aquela associação, a CETESP, já não tinha mais nenhum diretor, estava tudo demitido. Tinha sido todo demitido, só não tinha sido demitido eu, porque eu tinha estabilidade. Utilizamos o Sindicato dos Químicos, que foi o grande sindicato que deu suporte à luta dos trabalhadores, sobretudo de São Paulo, Rio e Minas Gerais, mas de todo o país. Foi ali onde foi gerados os primeiros informativos dos trabalhadores dos Correios, os primeiros panfletos, né? Os jornalistas do Sindicato dos Químicos, como o companheiro Rui Costa Pimenta, na época da organização da CUT,
Esses dirigentes tiveram um papel importante no movimento dos Correios do Estado de São Paulo e assim por dizer em todo o país, né? Foram tempos difíceis, de perseguições, clandestinidade. Era preciso o uso de muitos subterfúgios para marcar as reuniões nacionais que dariam início à União Nacional das Associações dos Correios. E o Telex tinha alguns trabalhadores que sabiam que passavam a mensagem codificada através de uma fitinha. E com aquele tipo de codificação a gente se reunia, normalmente a gente procurava trabalhar, porque naquele período todo mundo trabalhava, as capitais todas trabalhavam 24 horas por dia, era um serviço de rodízio. Então a gente arranjava uma maneira da gente trabalhar durante a madrugada inteira e ali nós fazíamos as nossas conversações através daquelas fitinhas. A gente cortava a parte inicial da fita, onde vinha o número do aparelho e a gente, com aquela fitinha, a gente conseguia descarregar a mensagem em todas as máquinas de aparelhos do país inteiro. Os panfletos, então, deram origem a uma série de desdobramentos importantes. A partir desses panfletos, em São Paulo, os trabalhadores distribuíam esses panfletos nos malotes e os próprios companheiros do Correio, nos centros de tratamento de correspondência, levavam esses materiais para extensão nacional, para todo o país. Isto era uma ameaça ao poder instituído e não passou desapercebida. Nem na Nova República durante o governo Sarney, quando o ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, demitiu milhares de companheiros do ECT por perseguição política ou participação em greves. Em 85 tivemos as nossas primeiras greves, onde fomos duramente atacados, reprimidos pelo então Antônio Carlos Magalhães, chamado Toninho Malvadeza, que era ministro das Comunicações. E ele demitiu naquela época milhares de trabalhadores. Nós tivemos mais de 10 mil trabalhadores demitidos, de 85 a 88. No auge da repressão, o extinto SNI, o Serviço Nacional de Informações, órgão de inteligência que era responsável pelo controle e perseguição política, entre outras coisas, estava presente em todas as sedes regionais da ECT. Há um destaque a fazer, no caso específico de Pernambuco, que o SNI funcionava no 6º andar, todo o 6º andar do edifício sede, aí na Avenida Guararapes. O SNI, ele monitorava norte, nordeste, a partir daqui do 6º andar. E uma coisa que eu tenho a destacar é que o nosso movimento, aqui em Pernambuco das associações, ele funcionava no 6º andar, funcionava a gerência de recursos humanos no 7º andar, e nós fizemos muitas reuniões, enquanto eu fui gerente de recursos humanos, no 7º andar, e o SNI embaixo, todo aceso, monitorando as reuniões. Esse pessoal do SNI circulava dentro dos Correios com crachá de Correios, como se fosse funcionário de Correio. Você não sabia com quem estava falando, tá certo? Frequentavam, inclusive, nossas primeiras assembleias, aqui em Pernambuco, e aqui especificamente, porque aqui era a sede, ele atuava de maneira bem mais forte. Numa época de muita opressão, os militares não tinham limite para tentar impor o seu regime autoritário. Após a instituição do AI-5, o Brasil passou por anos de sangue, chumbo e lágrimas. Os companheiros excetistas eram perseguidos sem trégua. Eu posso citar o exemplo de Pernambuco, que tinham 2 companheiros nossos, que depois eles se redimiram porque colaboraram com o movimento, mas que a incumbência dele, e também ele não poderia deixar de obedecer, a incumbência dele era criar as cartas endereçadas a, por exemplo, dona da Câmara, a políticos comprometidos com o movimento de esquerda, Jarbas Vasconcelos. Todas essas cartas endereçadas a esse pessoal, elas eram triadas por esses 2 colegas de trabalho nossos, e aí passava para a diretoria para violar ou para não ser entregue. O governo colocou a polícia com cachorros, com cavalos, né? Os trabalhadores usaram bolinhas de gude para poder se defenderem, jogando no chão, como aqui a topografia é muito amorrada, isso facilitou com que os cavalos caíssem e tudo mais, e foi um movimento muito importante que conseguimos, naquele momento, estabelecer. Termina a ditadura militar. O Brasil volta ao regime da democracia. Mas dentro dos Correios, o regime a que os servidores são submetidos continuou o mesmo.
Muitas vezes, além de serem coagidos psicologicamente, eram tratados à força, como soldados. Era regime de caserna. Para você ter uma ideia, as primeiras turmas de formação de administradores postais, pela manhã eles se perfilavam no pátio da escola para fazer uma revista tipo militar, de barba, sapato engraxado, a própria indumentária dos alunos. E esse disciplinamento, às vezes, gerou exageros, como o caso que aconteceu aqui em Brasília, do chefe que se sentiu desafiado pelo carteiro, tirou o cinturão e deu uma surra nele. Simplesmente deu uma surra nele. E hoje eu acho que não é tão diferente, não. A coisa ainda continua, não tão ostensivamente, mas ainda continua naquele regime de caverna. Nós não tínhamos água potável, galões de água nem nada. Nós tínhamos que trazer uma caneca de casa para tomar água no banheiro, na torneira, que era da caixa de água, né? Nós lavávamos os banheiros, nós limpávamos os CDDs, que eram os centros de distribuição, varríamos, limpava todo o lixo, porque não existia contratação de pessoal para fazer esse tipo de limpeza. O ano é 1989. Os ventos da liberdade espalham-se pelos 4 cantos do país. O Brasil tem uma nova Constituição que restabeleceu as garantias individuais. Os sindicatos estavam novamente autorizados a funcionar. Neste contexto, os trabalhadores dos Correios fundam a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios, Telégrafos e similares, a FENTECT. Bom, quando houve a criação da federação, nós estávamos reunidos aqui, uma boa parte dos sindicatos vieram a uma reunião aqui em Brasília. Tinha gente para dar coro suficiente de sindicatos. E a nossa companheira lá de Ribeirão Preto, a Fátima, trouxe a notícia de que o Chico de Bauru, o Tasso lá de Goiás, o pessoal da Bahia, de Uberaba, iam criar uma federação. Então nós nos antecipamos, pegamos um estatuto de uma entidade. Pelo estatuto da FITEL, Federação dos Telefônicos, nós baseamos nosso estatuto no dele, coisa rápida, em máquina de escrever elétrica, naquele tempo era máquina de escrever elétrica, fizemos uma coisa rápida e correndo para registrar em cartório. Quando foi criada a federação, nós juntamos com outros sindicatos de Santa Maria, Sindicato da Bahia, Sindicato de Uberaba e mais a ADICAP e o Sindicato de Bauru, 5 entidades, nós fundamos uma federação chamada FINDECT, Federação Interestadual dos Empregados dos Correios. Criada a fundação, o desafio era vencer o tempo e empossar logo a primeira diretoria. O trabalho não podia esperar. As reivindicações dos companheiros excetistas só aumentavam. O dilema era quem seria o presidente. Assim, a primeira diretoria colegiada surgiu no sorteio. Então, houve um consenso de que o Mauro seria o cabeça da diretoria, seria o secretário-geral. E os demais seriam os nomes colocados num copinho, né, tipo sorteio de amigo oculto, né? Foi organizada no copinho, né? Botou o nome de todo mundo, sacudiram o copinho, tipo joguinho de dado. E ia tirando os nomes do copinho, dizendo cargo tal, né? Secretário de imprensa, secretário de finanças, e ia colocando os nomes de acordo com o que era sorteado no copinho. E assim foi formada essa primeira diretoria da FENTECT, né? Que funcionou por um prazo de 1 ano e pouco, né? Foi de abril de 89 até julho de 1990, quando teve o primeiro congresso, aí que foi eleita a primeira diretoria regular, com voto na urna, essas coisas todas, né? O fato de os Correios serem subordinados ao Ministério das Comunicações, a partir da criação da ECT, não foi sem motivo. A importância do serviço prestado pelos Correios era enorme e devia ser muito bem controlado, mais do que já era. Os militares dominavam as comunicações no Brasil.
Os carteiros chegam a lugares mais distantes que os serviços de telefonia e sem deixar registros. Isso era um risco para o regime ditatorial. O principal artifício que a gente utilizava era de criar figuras assim que canalizasse, né, as revoltas e os ódios que a coletividade sente, né, pelos repressores, né. A gente criou figuras tipo o Julinho Gargamel, tinha o Rocha Lama, né. O Rocha Lama era uma paródia do nome de um dos dirigentes máximos da empresa. Na busca de melhores condições de trabalho, os excetistas se organizaram e foram à luta. E mesmo com todas as dificuldades, realizaram sua primeira greve em 1979. O saldo que ficou foi a demissão dos que dela participaram. Milhares foram demitidos. Mesmo assim, o resultado foi positivo. No auge das manifestações do ABC, depois da greve da Scania, da Volks, 78, 79, aqui em Contagem teve a greve dos metalúrgicos, da Manesma e da Belgo Mineiro, e também nos dias 13 e 14 de agosto